E ainda falando sobre a decisão da primeira turma do STF de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe, e quais serão os próximos passos também, desse processo todo, nós convidamos o advogado criminalista Pier Paolo Bottini para conversar com a gente aqui no Jornal da Manhã. Doutor Bottini, bom dia, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Eu já vou começar com uma pergunta. O presidente Bolsonaro, ou o ex-presidente, aí na sua fala, ele disse: só se eu tivesse por telepatia participando de um golpe quando eu estava fora do Brasil. Nesse conjunto que a gente tem acompanhado aqui de discussão entre defesa e Supremo, fala-se em tentativa de golpe, em formação de quadrilha. Como é que a gente define esses crimes quando se fala em atentado a uma democracia? Porque efetivamente o golpe não se consumou, a tentativa está sendo provada de que ela efetivamente tenha ocorrido. Qual é a interpretação que o senhor tem desse cenário todo que a gente está vivendo, Bottini? Bom dia. Bom dia, Norato. Bom dia, Soraya. Sempre um prazer estar com vocês e discutir desse tema, que eu acho um tema muito importante. A gente está diante de um julgamento, de certa forma, histórico, Pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado ou é processado pela prática desses crimes de tentativa de golpe de Estado, pelo menos desde a Constituição de 88, desde a redemocratização do país. Então, é natural que isso desperte um interesse muito grande, não só de quem é do mundo do direito, mas também de todos os cidadãos, toda a sociedade civil. E por isso eu acho que é muito importante a gente explicar tecnicamente o que está sendo discutido ali. Na verdade, o que está sendo discutido, o que o Ministério Público, a acusação diz, é que esse grupo de pessoas, através de uma série de atos, a gente não está falando só de um ato isolado, mas através de uma série de atos, tentou subverter a ordem democrática, tentou cancelar as eleições, tentou prorrogar os seus mandatos, tentou depor um governo legitimamente eleito. Ou seja, o que a acusação diz e expõe na sua narrativa são várias e diversas condutas no sentido de abalar a democracia, de abalar o Estado Democrático de Direito. Evidentemente, isso, para ser crime, não precisa se consumar. Até porque, se o golpe de Estado se consuma, não há mais tribunal para julgar aquele que deu o golpe. Então, o legislador previu como crime a mera tentativa. Então, o simples ato de tentar já caracteriza o crime de golpe de Estado. O que é importante, a pergunta que você fez, é justamente o argumento do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele estava fora do país no momento do 8 de janeiro. Mas é importante, independentemente do julgamento do mérito, o que a acusação diz não é que o ato de 8 de janeiro foi o único ato criminoso. O que ela diz é que existiam vários atos que começaram meses antes, ainda no governo do Jair Bolsonaro, através de uma série de lives, de divulgação de inverdades sobre as urnas, de reuniões com embaixadores, de escrever atos que dariam um embasamento jurídico a esse regime de exceção, de reuniões com a cúpula das Forças Armadas, de alguma forma usar as redes sociais para pressionar aqueles que resistiam àquele projeto. Então seria uma série de atos que, segundo a PGR, culminariam no 8 de janeiro. Então eu acho que o argumento de que ele não está presente não é um argumento que possa fragilizar toda a acusação, porque ela é muito mais ampla do que isso e ela aponta outros momentos em que ele estava presente. Doutor, bom dia também para o senhor, obrigada pela entrevista. Bom, na prática, o que a gente pôde acompanhar nesses 2 dias em diversas sessões é só a primeira parte de um processo longo que vai se arrastar pelos próximos meses. O que a gente pode esperar a partir de agora, com essa decisão do STF? Os ministros podem pedir mais provas? Quanto tempo pode levar para uma eventual sentença? Então, Soraya, essa pergunta é importante até para a gente falar um pouco do rito do processo, A partir de agora começa o que a gente chama de instrução processual, ou seja, a acusação vai apresentar suas provas, em especial as testemunhas, todas elas vão ser ouvidas. Depois das testemunhas de acusação vem as testemunhas de defesa, são 8 testemunhas por réu, elas vão ser ouvidas também em audiência com a presença de um juiz designado pelo Supremo Tribunal Federal. Passado isso, então começa o interrogatório dos réus, onde eles vão ter a oportunidade de contar pessoalmente a sua versão dos fatos, diante da acusação e diante da defesa.
Depois abre um prazo para as alegações finais escritas, primeiro da acusação, depois do Mauro Cid, que é o colaborador, e depois do resto das defesas, e por fim a sessão de julgamento, que vai ser uma sessão em que cada defesa tem o tempo de 1 hora para sustentar oralmente os seus argumentos, e por fim a primeira turma vai julgar o mérito do caso. Então é mais ou menos esse o rito que vai ser seguido a partir de agora. Nossa comentarista Deise Ciocari também participa da entrevista. Deise. Professor, eu queria saber até que ponto esse julgamento ele pode ser interpretado como uma defesa da ordem democrática e qual a linha em que permite com que o julgamento possa ser instrumentalizado politicamente. Qual é o risco disso acontecer e como que isso aconteceria? Então, Soraya, na verdade, a gente está vendo já um uso político do julgamento por todos os espectros, todos os lados ideológicos, né? Então, a direita contesta o julgamento dizendo que é uma perseguição política, a esquerda de alguma forma acompanha com interesse esse julgamento também. Mas o que é importante é que o Supremo Tribunal Federal ele deu um recado no sentido de buscar ao máximo não politizar essa questão. É claro que tem um componente político muito grande, é claro que há uma pressão muito grande sobre os ministros do Supremo, mas vamos lembrar que a instituição também já passou por outros momentos em que ela sofreu pressões grandes também. Estou falando aqui do Mensalão, estou falando da Lava Jato, estou falando de quando a Corte discutiu a questão das drogas, do aborto, da demarcação das terras indígenas, ou seja, também a gente não está dizendo que é inédito a Corte estar submetida tá no meio desse debate político. Agora, o que é importante é que os ministros sempre, primeiro, resguardem sempre o direito de defesa, ou seja, o direito de defesa tem que ser amplo, e segundo, que as decisões sejam técnicas. Por quê? Porque essa decisão vai ser um precedente para várias outras, né? Claro que é o que o Supremo decide, muitas vezes é seguido pelos outros tribunais, pelos outros juízes. Então, é muito importante que sejam decisões sólidas, bem fundamentadas, técnicas, para que você não gere uma insegurança jurídica. Fechar aqui, Dr. Pierpaolo Bottini, quando se trata de uma possibilidade de atentado à ordem democrática ou um golpe de Estado, isso é muito diferente de um crime comum. E eu pergunto isso porque muitas vezes a validação do outro lado ou de quem defende um lado ou outro é essa equiparação. Por exemplo, a gente está aqui com Soraya, com Deise, com o senhor, e eu estou aqui tentando de tomar aqui a caneca da Soraya e levar para minha casa. Mas estou só pensando nisso, talvez eu nem faça. Isso é diferente de uma tentativa de golpe de Estado contra uma instituição democrática, Dr. Pierpaolo? Na verdade, não. Eu acho que a estrutura dos crimes ela é sempre a mesma, tá? É claro que você tem diferenças quando você tem uma vítima individual e, nesse caso, que a vítima é toda a coletividade, mas a estrutura ela é a mesma. O crime é sempre dividido em etapas. O primeiro é a cogitação. A cogitação, evidentemente, ela não é punível. A segunda são os atos preparatórios, quando a pessoa, então, prepara o crime. Então, ele compra um veneno para matar alguém, ele compra uma arma para matar alguém, mas não deu início à execução. Isso também não é punível. E a partir do momento que começa a execução do crime, isso passa a ser punível. Quando começa a execução? Quando você coloca o bem jurídico protegido em risco. Então, por exemplo, quando eu pego essa arma e aponto para a pessoa, quando eu coloco o veneno no copo do café, então, a partir desse momento, aquela pessoa, aquela vítima entrou em risco. O que a gente está discutindo aqui e o que a acusação diz é que a democracia, que é a vítima aqui, ela esteve em risco. Por quê? Porque na verdade, não se tratou de mera cogitação. Essa fronteira foi ultrapassada. Então, quando o ex-presidente ele começa publicamente a criticar as urnas, quando ele divulga algumas inverdades sobre as urnas, quando ele faz uma reunião com embaixadores para divulgar inverdades sobre as urnas, quando ele retarda um relatório do Exército que dizia que as urnas eram confiáveis, ele não deixa isso ser divulgado, quando ele prepara a minuta de golpe, o PGR está dizendo que isso já colocou a democracia em risco efetivo e, portanto, não era uma mera cogitação. Já houve o início da execução, que não se consumou por um fator alheio à vontade dele, que foi a não adesão de algumas personalidades importantes para que aquilo fosse adiante. Fica muito claro a explicação do Dr. Pierpaolo Bottini, advogado criminalista, falando ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Dr. Bottini, até a próxima. Muito obrigado, estou à disposição de vocês.